Já está gravando? Então, bora lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, vamos fazer aqui algumas questões, sempre com o espírito de nos aproximar da prova, não é isso? Então, vamos lá. Primeira questão aqui. Considerando a sequência das letras, né? Então, uma questão clássica que a gente já resolve muito em sala de aula, aparecendo lá na prova, nós não vamos errar. O que é isso? É uma questão onde você tem um padrão que ele vai ficar o quê, pessoal? Se repetindo de forma o quê? De forma infinita, né? E ele geralmente vai perguntar uma determinada posição nessa sequência, quem é que vai estar lá ocupando essa posição. Nesse caso ele diz assim, considerando a sequência das letras editais, que forma a palavra editais, pode-se dizer que a 86ª letra dessa sequência é, como é o nosso trabalho aqui, pessoal, qual é a letra mais importante, hein, pessoal? É a última que fecha a sequência, né? No caso aí, a nossa sequência é o que aqui? A nossa sequência é editais, não é isso? A nossa base aqui é editais. Qual é a letra mais importante dessa no primeiro momento aqui? É o S. É quem fecha a nossa sequência aqui. Editais. Quantas letras eu tenho aqui? Tenho 7. Mesmo que eu tenha letras repetidas aqui, o que é importante são as posições ocupadas, né? Então, quantas posições eu tenho ocupadas aqui? Tenho 7. Certo? Então, na primeira sequência, essa letra S, ela ocupa o que, pessoal? A 7ª posição. Como vai ficar se repetindo de 7 em 7, a próxima vez que o S aparecer será em que posição? Em 14, né? Que você vai repetindo de 7 em 7. A próxima é quanto aqui? A próxima é 21, 28, sempre de 7 em 7. O que é que nós formamos aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Os múltiplos de quem? De 7. Então, qualquer posição que seja um múltiplo de 7, você não precisa fazer mais nada. Você já sabe que quem vai ter nessa posição é a letra quem? A letra S. É ela que vai estar na posição. Então, por exemplo, se eu pedisse aqui, quem está na posição 70, não tinha o que fazer. Porque 70 é um múltiplo de quem, pessoal? De 7. Mas ele pediu em que posição? Diga aqui para mim, pessoal. Posição 86, 86ª. Será que 86 é um múltiplo de 7 ou não? Vamos ver. 1, né, dividindo aqui, 7. Sobra quanto aqui? Sobra 1, 16. Dá 2. 14 sobra quanto aqui? Em 2. Ele não é um múltiplo de 7 por conta de quantas unidades aqui que passaram? 2. Né? Então, se fosse um múltiplo de 7, se a conta tivesse dado exata, né, você teria o que aqui? Você teria como a letra lá que você estaria procurando S. Como sobrou 2 aqui, você vai ter que andar quantas letras? Em 2, depois do S. Então você teria depois do S quem aqui, pessoal? O E e o D. Quem estaria nessa posição aqui seria o D. Por isso que a alternativa correta aí seria letra quem aqui? Letra B. Ó, questão batida, tá certo? Questão que a gente resolveu aí, muitas desse tipo. Você não tem como não acertar. Acerta. Agora, uma pergunta para vocês. Você vai sempre dividir por 7, professor? Não. Você vai dividir pelo padrão de quê, pessoal? De repetição. Agora, uma dica para a prova, né? Uma dica para a prova. Essa questão aqui, editais, tem quantas letras aí, pessoal? Tem 7. Tem uma coisa que se repete de 7 em 7 também, tá certo? Que são exatamente os dias de quê, pessoal? Da semana. Por exemplo, hoje é uma quarta-feira. Daqui a 7 dias também é o quê, pessoal? É uma quarta. Daqui a mais 7 é outra o quê, hein? Quarta. Você pode encontrar um problema desse sem que ele não vai lhe mostrar a palavra nenhuma, falar em dias da semana. Se ele falar em dias da semana, você também faz se repetindo de quanto, pessoal? De 7, 7. Hoje é uma quarta-feira. Daqui a 86 dias, o mesmo problema. Daqui a 86 dias, seria que dia da semana, pessoal? Se fosse um múltiplo de 7, permaneceria no mesmo dia. Que dia é hoje que a gente está assumindo? Quarta-feira. Fosse um múltiplo de 7. Se você pega 86, ele não é múltiplo de 7. Está passando quantos números aqui? Em 2. Você teria que avançar quantos dias? Em 2 dias. Seria uma sexta-feira, né?
Então, com semana seria exatamente a mesma coisa. Então, uma questão que a gente não pode errar. Uma dica é que no IBFC, nesse instituto que a gente vai fazer essa prova aí, no final de semana agora, dificilmente ele faz questões sobre calendário, é muito difícil, quase não aparece. Essas questões, quando elas aparecem, são mais com letras, com símbolos, com coisas desse tipo. Bacana? Vamos fazer a 2, que é uma questão que aparece com muita frequência lá nas provas do nosso amigo IBFC, do instituto lá. Só que antes de fazer essa número 2, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Uma dica muito importante, tá certo? Uma dica muito importante para a gente resolver questões. Veja bem, nós temos aqui, pessoal, esse operador, tá certo? O famoso se o quê, pessoal? Se então, que a gente chama também, né? A gente chama esse se então, na verdade, de implicação, né? Implicação, tomara que eu não escreva errado, né? Implicação ou condicional. Tá certo? Dá umas dicas aqui para vocês, para a gente não esquecer para a prova. Condicional, né? O se então, chamado de implicação e de condicional. A gente já bateu demais em sala de aula sobre isso. Então, por exemplo, digamos que, eu vou fazer aqui uma situação de um se então. Se Paulo é jogador de basquete, se Paulo é jogador de basquete, tá certo? Implica que Paulo, por exemplo, é alto. Digamos que eu tivesse essa situação aqui. Se Paulo joga basquete, certo? Paulo é um jogador de basquete, então Paulo é o quê, pessoal? Paulo é alto. Dicas para a prova. Primeira dica. Sempre que você tem um se então, nunca esqueça. Isso aqui é a condição o quê, pessoal? É a condição suficiente, certo? Por exemplo, ser jogador de basquete é condição suficiente para ser o quê? Em alto. E ser alto é condição o quê? Em necessária. Mas não é porque é basquete, não é porque é alto, não. É porque é o quê, pessoal? Um se então. Quando você tem um se então, o antecedente é a condição suficiente e isso aqui é a condição o quê? Em necessária. Primeira coisa para você não esquecer, primeiro detalhe aqui para você não esquecer, mas isso aqui a gente já bateu demais. Quando você tem um se então, não necessariamente é verdade o quê? Diga aqui para mim, pessoal, a recíproca. Se o cara é alto, não garante que ele joga o quê, pessoal? Que ele joga basquete. Então, uma coisa que você precisa entender, tá certo? Quando você tem o se então, não necessariamente isso aqui é o quê? Isso aqui é verdade, certo? O fato disso aqui ser verdadeiro não garante a veracidade disso. Segunda informação importante, sempre que você tiver um se então, tá certo? Você pode fazer a famosa o quê? Em contrapositiva. Como é a contrapositiva? Se Paulo não é alto, você pode concluir o quê? Que ele não joga basquete. Se Paulo não é alto, ele não joga o quê? Em basquete. Se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. Certo? A contrapositiva, a negação do consequente garante a negação do antecedente. Por quê? Porque isso é uma condição necessária. Se ela não acontecer, aquilo não vai acontecer. Então, se ele não é alto, ele não joga basquete. Chamado de que isso aqui, pessoal? De contrapositiva. Essas duas proposições, do ponto de vista lógico, elas são o que, Augusto? Elas são equivalentes. Não esqueça disso, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque se uma for verdadeira, obrigatoriamente a outra também é o que, hein? É verdadeira. Você, a partir dessa, sempre pode escrever essa aqui. Como a gente brinca em sala de aula lá, né? Se é natalense, então é o que, pessoal? É brasileiro. Se não é o que, em brasileiro, então não é o que, em natalense. A contrapositiva é a equivalência que você tem aqui desses dois caras. Agora, um detalhe, certo? Se você precisar fazer a negação disso aqui, né? Como é a negação disso aqui? Quem é que lembra, pessoal? Vou botar como quarto item aqui. Como é a negação do se então? A negação do se então, você confirma a primeira
mas não acontece o que você espera. O cara vai jogar basquete, mas ele não vai ser o quê, hein? Alto. Porque se ele joga basquete, você espera que ele seja o quê, hein? Alto. Então a negação vai ser como? Diga aqui para mim, pessoal. Ele joga basquete e o quê, pessoal? E não é alto. Tá certo? Então a coisa é até interessante. Não sei se vocês lembram, mas vão lembrar aqui agora. Quando a gente tem um cientão, só existe uma maneira do cientão ser falso. Se a primeira for o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Verdadeira. E a segunda for o quê, hein? Falsa. Só nessa situação é que esse rapaz, ele é o quê, hein, pessoal? Falso. Então, para você tornar isso falso, tem que acontecer exatamente isso, ó. Você tem que manter a primeira, repetir a primeira, ou seja, ele joga o quê? Diga aí para mim, pessoal. Basquete. Mas o que você espera acontecer, não vai acontecer. Então, a negação do cientão é confirma-se a primeira e nega-se a segunda. Como é a negação disso aí? Joga basquete e o que, pessoal? E não é alto. E a terceira informação, a terceira dica aqui para vocês. Tem muita coisa, né, o cientão? A terceira coisa aqui para você. Existe uma equivalência, e presta atenção nisso aqui agora. Existe uma equivalência do cientão com o ou, certo? O cientão, ele pode ser transformado no ou, mas é uma relação de que aqui, pessoal? De equivalência. Aqui é uma relação de quem, pessoal? De negação. Como é essa terceira aqui? Como é que você faz na equivalência com o ou? Você nega a primeira, tá certo? Coloca um ou e repete o que, pessoal? A segunda. Então, isso aqui é equivalente a isso, tá certo? Então, o cientão, ele tem duas equivalências. Uma clássica, que é chamada contra o que, hein? Positiva. E a outra que é o que, hein, pessoal? É o ou. Como é a equivalência com o ou? Repete, não. Nega a primeira, coloca um ou e repete o que, pessoal? A segunda. Detalhe, muitas vezes na prova do Instituto acontece isso. Muitas vezes você tem isso aqui, certo? E o cara pede uma relação de que aqui, pessoal? De equivalência. Tanto pode ser a contrapositiva, como pode ser o que, pessoal? O ou. Tá certo? Tanto pode ser a conta positiva como pode ser o ou. O que é que acontece aqui? Como é que eu vou saber se é uma coisa ou se é outra? Olhando para as respostas. Você veja, quando ele pedir uma relação de equivalência, você veja se tem outro cientão ou se tem o quê? Diga aqui para mim, pessoal, um ou. Tá certo? Se tiver um cientão, será a contrapositiva. Se tiver um ou, vai ser isso aqui. Vamos à questão 2. O que é que ele diz ali, hein, pessoal? Na 2. A frase, me ajude aí. A frase, se o aluno o que, hein? Se formou, então conseguiu o que, hein, pessoal? Emprego. Equivale logicamente a quê? Vamos lá. Não é a pergunta, mas se fosse a negação. Se fosse a negação, como seria, hein, pessoal? O aluno se formou e não conseguiu o que você esperava. E não o que? Diga aí para mim, pessoal. Conseguiu emprego. Ele se formou e não conseguiu emprego. Por quê? Estou negando, certo? Agora vamos fazer a equivalência. Quando você olha para as respostas, tá certo? Letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A, qual é o conectivo que a gente tem aí, pessoal? I. E nas B, C e D, a gente tem o quê? Em ou. Ele está pedindo uma equivalência. Não tem equivalência com I. Com I tem o quê, pessoal? Diga aqui para mim. Negação. Ele não pediu. Então, provavelmente a resposta deve ser o quê aí, hein? B, C ou D. Então ele está transformando um cientão no ou. Como é que ele transforma um cientão no ou, hein, pessoal? Nega a primeira, coloca um ou e repete o que, hein? A segunda. Como é que ficaria? O aluno não se formou ou conseguiu emprego. Nega a primeira parte, o aluno não se formou ou conseguiu o que, hein? Emprego. Tem essa alternativa aí ou não, hein? Tem. 2 seria letra aqui. 2 seria letra C. Como é a proposição original? Como é a proposição original? Se o aluno se formou, vou colocar só o verbo aqui, implica que ele conseguiu o que, hein, pessoal? Emprego. Tá certo? Como é que ficou a equivalência aqui? Diga aqui para mim. Não se formou, tá certo? Ou conseguiu o que, hein? Emprego. Ou conseguiu emprego. Você nega a primeira e confirma a segunda. Alternativa correta, letra aqui ali, letra C.
Pergunta para vocês, que não é a questão. Como seria a negação disso aqui? Como seria a negação disso aqui, hein, pessoal? O aluno se formou e não conseguiu emprego. Outra coisa, como é a contrapositiva aqui? Como é a contrapositiva aqui, pessoal? Se não conseguiu emprego, então o que? Não se formou. Também é uma equivalência ou não, hein, pessoal? É. Mas por que é que eu não fui por essa? Porque em nenhuma das respostas eu tinha o quê? Diga aí para mim, pessoal. Se, então. Agora, um detalhe, presta atenção. Um detalhe aqui para gente. Às vezes, como é a negação disso aqui, ó? Como é a negação disso aqui? Se joga basquete, então é alto. Como é a negação disso aqui, pessoal? Como é? Joga basquete e não é alto. Preste atenção. Quando ele der isso aqui e pedir a negação, ele pode só pedir assim, qual é a negação? Mas ele também pode fazer o seguinte, a negação é equivalente a quê? Isso causa em algumas pessoas uma confusão. Por quê? Porque tem cara aí na internet que ensina como se negação e equivalência fossem coisas opostas, nada a ver. Equivalência é o resultado, é algo que é igual, é onde você quer chegar. Então, se eu peço a negação e digo, a negação é equivalente a quê? O que é que eu estou pedindo na verdade? Diga aí para mim, pessoal. É a negação. Onde é que você chegou com a negação? Entendeu? Você fez a negação e chegou aqui. Se eu fiz essa negação, eu cheguei a isso aqui. Tá certo? Negação e equivalência não são coisas opostas, não. O cara pode pedir a negação e dizer qual é a equivalência da negação. Ou seja, se você fizer a negação, você chega aonde? Tá certo? E ele pode pedir a equivalência direta. Tá certo? Isso aqui é igual a quê? É equivalente a quê? Isso aqui pode ser equivalente a isso. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Vamos para a terceira. 2 foi letra Q aí, 2 foi letra C. Terceira, outra questão que aparece demais nas provas desse instituto. Essa questão de sequência com letras. Né? Ele diz assim, se a sequência B, E e N obedece uma lógica considerando as 26 letras do alfabeto, então o próximo termo da sequência deve ser que letra? Eu fiz muita questão desse tipo, mas eu sempre chamei a atenção do aluno para 2 detalhes aí. Primeiro, quando você tem um alfabeto de 26 letras, tá certo? G, H, I, J, quem mais, pessoal? K, L, M. Onde é que fica quem, pessoal? Onde é que fica o K? O K sempre fica depois de quem, pessoal? Do J. O K está sempre depois do J. E onde é que fica o W e o Y, né? Nunca esqueça. VW, né? V é o W é depois. Né? Minha avó chamava esse W de VW, né? Eu acho que ela lia os dois juntos, não sei. Mas VW é bom para não esquecer. X, Y e quem, pessoal? I, Z. Então você não pode esquecer disso aqui, ó. Onde é a posição do K, onde é a posição do W e onde é a posição de quem? Do Y. Outra coisa, todas as questões que nós pegamos do Instituto com letras, certo? Sempre acontecia o seguinte, se você destacasse as letras que formam a sequência, mas também acrescentasse as que foram retiradas, você percebia um padrão. Por exemplo, ali, como é que você poderia escrever aquilo ali? Aqui é o exercício 3. Como é que você poderia escrever? A, B, vou dar destaque às que estão aí. A, B, depois vem quem? C, D, depois vem o que aí? E, F, G, H, vem quem aí, pessoal? I, parou aí? Não, parou não. I, J, K, L, M, o que em? N. O que é que a gente percebe aqui? Que nesse caso ele omitiu quantas letras aqui? Ó? Uma, aqui omitiu quantas, pessoal? 2, aqui omitiu quantas? 3, aqui omitiu quantas? 4. Provavelmente nesse padrão ele vai omitir mais quantas aí? Mais 5. Seria o quê? M, N, opa, já é o N aqui. N, O, P, Q, R, S, T. Né? Omitindo mais 5, você teria a letra T. Né? Também questãozinha manjada batida. A gente fez muito aí. Por isso que essa terceira alternativa correta seria letra quem aqui? Letra D de dado. T. Tranquilo? Essa também é outra manjada, não tem muito o que a gente fazer. Em sala de aula a gente fez uma dessas aqui, que foi a mais chata, porque ao invés dele botar numa ordem crescente, ele botou numa ordem o que? Em decrescente. Também acontece às vezes dele fazer isso.
Só vi uma desse tipo, mas a gente encontrou uma também em ordem decrescente. Não é a mesma coisa. Você bota lá o alfabeto todo e vai voltando, né? Dando destaque às letras que ele está colocando. Bacana? Vamos aqui para 4, que é uma questão que acho que vocês vão ter uma possibilidade muito grande de encontrar, não necessariamente desse jeito aqui, né? Mas uma questão onde você vai utilizar aí conjuntos, certo? Vamos lá? Ele diz assim, então vamos conferir no nosso gabarito. A primeira foi B, pessoal que assiste depois, né? A segunda foi C e a terceira foi D, né? Para destacar bem aí. A quarta, ela diz assim, sem bronca. 2 candidatos, A e B, disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos 2 ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte, 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato quem? B. E 10% votaram em quê, pessoal? Em branco. E 10% votaram em branco. Pode-se afirmar, então, que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os 2 candidatos foi de quanto? Ele diz somente um, mas ele não especifica, né? Se é somente A ou se é quem, pessoal? Somente B. Então vai ser os 2 juntos aí. Um detalhe interessante. Sempre que a gente trabalha com percentagem, veja bem, pessoal, nunca esqueça que 100% é o nosso valor de quê, pessoal? De referência. É o total. Olhe comigo aqui. Isso aqui poderia ser, essa é a 4, né? Isso aqui poderia ser, o azul está melhor aqui. Isso aqui poderia ser representado, certo? Há 2 possibilidades aqui. Você poderia ter aqui o seguinte, certo? Representar os conjuntos da seguinte maneira. Aqui é quem votou em A, e aqui, por exemplo, é quem votou em quem, pessoal? Em B. Só que essa não seria uma boa representação. Essa aí seria uma boa representação se o cara não pudesse votar em quem? Diga aí para mim, pessoal. Nos 2. Se ele só votasse em A ou só votasse em quem? Em B. Se os votos fossem excludentes, certo? Se você votou num, não votou no outro, vice-versa. Ou seja, se não existisse o que aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Interseção. Mas existe interseção aí ou não, hein? Existe. E a melhor representação para a gente é essa aqui, ó. Tá certo? Aqui é A e aqui é B. Certo? Quem é que está aqui, ó, pessoal? Quem é que está aqui? Me diga uma coisa. Quem é que está nessa região aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Quem votou em A ou quem só votou em A, hein, pessoal? Só votou em A. Agora, quem votou em A são essas 2, o que aqui, pessoal? Regiões. Porque quando o cara diz que votou em A, ele não está dizendo o que aconteceu com B. Ele está dizendo que votou em A. Pode ter só em A ou pode ter votar em B. Aqui é só quem votou em quem? Diga aqui para mim, pessoal. Em B. E aqui é quem votou em quem, pessoal? Em B, como um todo. Aqui é quem votou o quê? Nos 2. E aqui é quem votou em quem, pessoal? Em nenhum dos 2. Quantos não votaram em nenhum dos 2 aí? Quantos? 10%. Então 10% estão aqui fora. Né? 10% estão aqui fora. Qual é o X dessa questão? O melhor caminho para a gente resolver é se você tiver logo isso aqui, ó. Tá certo? Há o que, pessoal? A interseção. Ou seja, quem votou aonde, pessoal? Nos 2. Só que aqui não tem. O chato é que a gente não tem aqui quantos votaram nos 2. A gente tem quantos votaram em A. Diga aqui para mim, pessoal. Quantos votaram em A? 70? 50? 50%? E 5 em B? 75. Em B, tudo bem. B foi 75. Ah, Augusto, é só olhar ali. Ó, 75%. Né? O bom, pessoal, é que a gente tivesse essa interseçãozinha aqui, ó. Bom que a gente tivesse. Mas quando a gente não tem, o que é que a gente faz quando a gente não tem essa interseção? A gente tenta descobrir quanto é esse todo aqui, ó. A gente tenta descobrir quanto é esse todo aqui, certo? Ora, o nosso todo é quanto? Diga aqui para mim, pessoal, é 100, não, o todo mesmo, quanto é em 100%.
Só que desses 100, quantos ficaram aqui fora, hein? 10. Então, quanto é que sobra para aquilo ali, hein, pessoal? 90. Como são 3 regiões, 90, como são 3 regiões, é 30, 30 e 30 ou não, hein, pessoal? Não, tem nada a ver. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é 90. Só que o que é que acontece aqui? Se eu tenho esses 90%, tá certo? Se eu descobrir quanto é, por exemplo, isso aqui, claro que eu descubro isso. Não é verdade? Porque se isso tudo é 90, se isso aqui for 80, quanto é que sobraria para cá? Diga aqui para mim, pessoal. 10. Se isso aqui é 90, isso fosse 70, quanto é que sobraria para cá, hein? 20. Então você não vai descobrir isso a priori. Mas você pode descobrir isso ou isso. Como assim? Ó? Preste atenção. Quanto é isso tudinho aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Quanto é? 90. Vamos cobrir isso? Isso aqui é quanto? Diga aqui para mim. 75. Mas o todo tem que dar 90. Então esse cara tem que ser quanto aqui? Diga aqui para mim, pessoal. 15. Esse cara aqui tem que ser 15, porque 15 com 75 dá quanto? Dá 90. Mas eu também poderia começar por aqui. Esse todo é quanto? Me ajuda aí. Esse todo é quanto? 90. Se isso aqui é 55, quanto é que falta para 90 aqui? 90 menos 55. Eu acho que daria 35. Mas se eu descubro esse, não precisa lá descobrir aquele não. Aqui é quanto? Diga aqui para mim, pessoal. É 55. Então na interseção é quanto aqui, hein? 40, né? 40. Para fazer quanto aqui? 55. Aqui é 75. Quanto é que falta aqui, hein? 35. Vamos ver se deu certo. Quanto é que eu tenho aqui? Quanto é que eu tenho aqui? 75. Quanto é que eu tenho aqui? 55. Se somar aqui, sabe quanto é que dá? 90. Se botar esses 10, dá quanto? Dá 100%. Mas o que é que ele quer? Ele quer a turma que votou em apenas um. E não disse se será A, será B. Mas em apenas um. Quem votou em apenas um? Diga aqui para mim. 15% votou somente em quem? Em A. E 35% votou somente em quem, pessoal? Em B. Então, quem votou somente em um foram exatamente quanto, hein? 50%. Por isso que a 4 tem como resposta a letra aqui, pessoal, a letra A. Certo? Tem como resposta a letra A. Né? Aqui tem uma vantagem. Você sabia que o total era quanto antes de começar? 100%. Mas geralmente quando é número, não é percentual, o cara dá, né? O total é tanto, né? Ele tem que dar, né? O valor. Mas aqui a gente podia fazer dessa maneira. Batida? Vamos fazer, deve aparecer uma questão dessa para vocês, certo? Questões de tabela verdade. Também teve uma prova agora na Bahia, no Instituto, eram 10 questões, acho que tinha 4 de tabela verdade. De você substituir o i, o ou, essa coisa. Eles gostam demais desse tipo de questão. Ele diz o seguinte aí, nessas 5, 15, tá certo. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico da proposição composta, essa composta aí, é quanto? Esse tipo de questão é comum lá na prova. Ele diz, por exemplo, nesse caso ele diz que P aqui é o quê? Deixa eu botar aqui 0,05. Ele diz que P é uma proposição o que aqui, hein, pessoal? Verdadeira. E Q é uma proposição o que, hein? Falsa. Aqui, pessoal, ele colocou diretamente os valores. O P é verdadeiro, o P e o Q é falso. Mas também ele poderia, sabe, fazer assim, fazer de outro jeito, sabe? Ele podia dizer, ó, eu tenho 2 proposições que o se então é falso. Entendeu? Então ele podia dizer assim, ó, eu tenho 2 proposições P e Q, tal que P implicando em Q é o quê? P implicando em Q é falso. É uma maneira indireta de dizer que isso aqui é o quê? Diga aqui para mim, pessoal, verdadeiro, isso aqui é o quê, pessoal? Falso. Então ele pode dar direta, afirmativa, ou pode dar através de uma situação dessa. Com um detalhe, geralmente quando ele faz isso, ele dá um caso único, tá certo? Ele diz, ó, o se então é falso. Então você já sabe que o P é o que, pessoal? O P é verdadeiro e o Q é o que é falso. Se ele dissesse que isso era verdadeiro, não ia dar certo. Porque eu teria quantas possibilidades aí? Eu teria mais de um. Então você não conseguiria determinar. Ou ele pode dar o valor direto. E pede aqui o seguinte, a proposição composta. Qual é a nossa proposição composta aqui? É essa. O que é que o aluno precisa perceber aqui? Precisa perceber que além dos conectivos,
você também tem parênteses e o que aqui, pessoal? E colchetes, é isso? E não o que? Certo? Esses parênteses e colchetes vão estabelecer o que, hein? A ordem de solução. Aqui o que é que... Vamos substituir, depois a gente faz. O P é o quê? O P é verdadeiro e o que é o quê, pessoal? É falso. Só que aqui eu tenho quem? Isso aqui é um ou. Né? Não P é a negação de quem, pessoal? De P. Então isso vai ser o quê, hein? Falso. Isso aqui é o quê, hein? É um I. E isso é não que. Que é falso. Então isso aqui é o quê, pessoal? É verdadeiro. O que é que você precisa saber aí? Você vai fazendo primeiro os parênteses mais internos. Você primeiro tem que fazer isso. Depois desse resultado você vai fazer o que aqui, pessoal? O colchetes. E no final que você vai fazer isso. Verdadeiro implicando em falso. Isso é o que? Diga aí para mim, pessoal. É falso. Primeiro parênteses e único foi resolvido. Então ele vai desaparecer. Aí nós vamos ficar com o que aqui? Me ajuda aqui, pessoal. Falso ou falso. Ele é o que? Falso ou falso, hein? Falso. Por quê? Porque o ou, para ser verdadeiro, pelo menos uma precisa ser o que, pessoal? Verdadeira. Aqui, inclusive, é o único caso onde o ou dá o que? O ou dá falso. Ficou falso e o que no final aqui, hein? Verdadeiro. O isso é verdadeiro se as duas forem o que, hein? Forem verdadeiras. Então, nesse caso, o ou é o que, pessoal? É falso. Por isso que a alternativa correta é letra aqui aí, letra C. Poderia ser letra A, olha aí, pessoal. Poderia ser letra A na outra hipótese? Não, porque não há como ser o quê? Diga aí para mim, pessoal, verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Poderia ser letra D inconclusivo? Poderia. Você poderia ter uma situação que ele não deu os dados completos, você não conseguia chegar ao final. Aí poderia ser o quê, pessoal? Inconclusivo. Agora, letra A, jamais, de maneira alguma. Então, 5, letra aqui aí, 5, letra C. Vamos para 6? Se P e Q, vamos lá. Se P e Q são proposições e não P e não Q, suas respectivas negações, então podemos afirmar que essa proposição aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é a 6, certo? Como é a proposição lá, pessoal? Diga aqui para mim, pessoal. P, o que, pessoal? Implica em que? Aí o que? Se e somente se, não que, e o que, pessoal? E P, tá certo? Não que e P, tá certo? Quem é assim? Quem tem muita maturidade, né? Quem tem muita prática, consegue resolver essa questão só no olho. O cara olha e diz, tautologia, letra A, tá certo? O cara olha e diz que é uma tautologia. O que é uma tautologia? O que é uma tautologia? É uma proposição que sempre o resultado final dela é o que, pessoal? Verdadeiro. E o que é uma contradição? Sempre o resultado dela é o que, pessoal? É falsa. Né? Tautologia é sempre verdade, contradição sempre falsa. E contingência, quando você tem o que? Diga aí para mim, pessoal. Verdadeiro e falso. Equivalência está só completando ali. Né? Porque, na verdade, a classificação é o quê? Ou ela é uma tautologia, ou ela é uma contradição, ou ela é o quê, pessoal? Uma contingência. Quem tem muita prática percebe o seguinte, ó, preste atenção aqui, ó. Percebe, a gente não vai fazer assim. Percebe que isso aqui, ó, isso aqui, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever assim. Eu só fiz inverter, certo? Eu só fiz inverter. E pode, professor, inverter quando é um I, quando é um O, não tem problema. Tanto faz dizer Paula é bonita e Ana é dentista, como dizer o quê? Diga aí para mim, pessoal. Ana é dentista e Paula é bonita. Não tem diferença nenhuma, mesma coisa. Né? Então eu troquei esse por esse. Por que é que tu trocasse? Porque eu estou vendo, pessoal, que o que tem aqui, tá certo? Então, isso é uma contradição. O que tem aqui, certo? É exatamente, ó, o que tem aqui é exatamente a negação disso. Qual é a negação do se então? Como é a negação do se então? Como é, hein, pessoal? Confirma a primeira e o que, hein, pessoal? Nega a segunda. Vamos lá, diga aí para mim como é a negação disso.
Se subo a escada, então fico cansado. Como é a negação disso, hein, pessoal? Subo a escada e não fico cansado. Então, isso aqui é a negação disso. Porque o cara confirma o primeiro e o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Nega o segundo. Aí sabe o que acontece? Se um é a negação do outro, se esse aqui for verdadeiro, esse aqui vai ser o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Falso. E se esse aqui for falso, esse aqui vai ser o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Verdadeiro. Aí no si, somente si, verdadeiro e falso, sempre me leva a quê? Diga aqui para mim, pessoal. A falso. Falso e verdadeiro me leva a quem? A falso. Porque si, somente si, representa o quê, pessoal? Uma equivalência. Quando é que um verdadeiro é equivalente a um falso? Quando é que um falso é equivalente a um verdadeiro? Jamais. Então isso aqui, o resultado é sempre o quê, pessoal? Sempre falso. Como o resultado é sempre falso, desculpe, eu estou diante de quê, pessoal? De uma contradição. Só que veja bem, lá na prova, tá certo? Essa já é uma questão mais bem elaborada. Na prova talvez você não consiga perceber isso. Como é então que eu vou saber, tá certo? Se isso aqui é uma tautologia, se isso aqui, como é que ele botou aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Se e somente se, quem é aqui, hein? Não que e o que, hein? E P. Como é que danado eu vou saber se isso aqui é uma tautologia, uma contradição que é? Tem que fazer a tabela verdade. Aí você tem, mas não é difícil. Você tem P e Q. Primeira pergunta para vocês. Quantas possibilidades eu tenho aqui em termos de verdadeiro e falso? Quantas, hein? 4. Quais são elas? Quais são as 4 que eu tenho? Diga aqui para mim, pessoal. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. Falso e falso. Certo? Só que a experiência me ensinou que, além do P e do Q, eu também preciso de quem? Diga aqui para mim, pessoal. Olha quem é esse cara aqui, diga aqui para mim. Negação, mas negação de quem, pessoal? Do Q. Eu vou precisar da negação do P ou não, hein? Não. Então eu vou botar aqui a negação do Q. Eu estou vendo que eu vou precisar. Uma pergunta para vocês. Como é a negação do Q? É só inverter isso aqui. Onde ele era verdadeiro, ele fica o quê, hein? Falso. Onde ele é falso, ele fica o quê, hein? Verdadeiro. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer cada um desses parênteses, que são fáceis. Eu vou fazer P implicando em quê? Me lembrando que P implicando em quê só é falso se a primeira for o quê? Diga aí para mim, pessoal. Verdadeira. E a segunda for o quê, hein? Falsa. Tá certo? Em todas as outras isso dá o quê, pessoal? Dá verdade. Fiz aquele parênteses. Eu vou até colocar entre parênteses, colocar aqui, ó, esse cara com esse. E agora eu vou fazer esse. Quem é esse? Diga aqui para mim, pessoal. É não que e quem, pessoal? I, P. Veja bem, vou fazer o I. Agora eu vou fazer o I de P e de não que. Cadê não que? Cadê não que? Tá nessa coluna. Tá nessa coluna. E cadê o P? Tá nessa coluna. Como é o I desses dois caras? Preste atenção. Como é o I desses dois caras? O I só é verdadeiro se as duas forem o quê, pessoal? Verdadeiras. Aqui elas não são. Aqui elas não são, porque é esse com esse. Aqui elas são. Então só é verdadeiro aqui. No restante eles são todos o quê, pessoal? Falso. Tá certo? Todos são falsos. Né? Aqui, ó, tem um falso. Aqui tudo bem, os dois verdadeiros, porque essa coluna com essa. Terminou. Terminou por quê? Porque agora eu vou fazer. O que é que está faltando fazer? O que é que está faltando fazer aqui? Diga aqui para mim, pessoal. É um sim, somente sim. Só que eu estou com preguiça de escrever isso tudinho. Então eu vou chamar esse cara de 1. Só para eu não ficar escrevendo ele todinho, tá certo? E vou chamar esse cara de quem? De 2. Aí eu vou fazer o sim, somente sim de quem, pessoal? De 1 com quem aqui? Com 2. É só você fazer o sim, somente sim dessas duas colunas. Só que em todas elas, um é o que? Diga aqui para mim, pessoal. Verdadeiro e o outro é o que, hein? Falso. Um é verdadeiro e o outro é o que, hein? É falso. Quando é que o si e somente si, tá certo? É quando você tem uma verdadeira e falso. O resultado é tudo o que, pessoal? Tudo falso. Que indica uma equivalência. Ou seja, por isso que no final, o si e somente si desses dois caras deu tudo o que, hein? Falso. Por isso que eu estou diante de quê, pessoal? De uma contradição. Essa
ter um pouquinho mais de quê, pessoal? De trabalho. Vou ficar estressado por conta disso? Não. Essa foi uma questão do Instituto. Mas em provas de 5 questões, a gente não encontrou coisas desse tipo, que desse um pouco mais de trabalho. Mas é compreensível. É compreensível. Dá para você fazer. Certo? 6, letra Q, contradição. Letra Q aí, pessoal? B de bola, B de beijo, B de Brasil. Certo? Vamos acertar a prova domingo, hein? Diga, veja bem, amor, tautologia é se o resultado final for todo o quê? Verdadeiro. Contradição, se o resultado todinho final for o quê? Falso. E se tiver as duas coisas, verdadeiro e falso, independente da quantidade, pode ter um verdadeiro, 3 falsos, não interessa. Mas teve as duas coisas, a gente chama de quê? De contingência. Tranquilo? Equivalência, ele está aí para completar a alternativa, mas ele não se enquadra nessa definição aí não. 7. Posso comentar com vocês? Pessoal, ali tem assim, ó, Paulo trabalha ou Marcos o quê? Diga aí para mim, pessoal, joga futebol. Equivale, logicamente, a dizer que, tá certo? Equivale ao quê? Vamos lá comigo? Tem uma hora que o ou se transforma em quem, pessoal? Não, na negação, vamos para cá. Tem hora que o ou se transforma em quem, pessoal? E se eu estiver fazendo o quê? Diga aí para mim, pessoal. A negação. Não está sendo perguntado isso. Mas como seria a negação daquilo ali? Não está sendo perguntado, mas como é que seria? Paulo não trabalha e Marcos não joga futebol. Isso aí se ele estivesse pedindo o quê? A negação. Mesmo que ele está assim, a negação disso é equivalente a quê? É negar um, negar o outro e trocar o ou por quê, hein, pessoal? Pelo i. Isso está descartado. Esse ou não vai virar aí. Porque ele não está pedindo o quê? Diga aí para mim, pessoal. A negação. Ele está pedindo uma o quê, pessoal? Uma equivalência. Existe equivalência com ou? Existe. O ou, tá certo? O ou, ele é equivalente ao quê, pessoal? A um se, então. Agora, como é que você faz, pessoal? Você inverte a primeira parte, tá certo? E mantém o quê, pessoal? A segunda. Essa aqui, você inverte no sentido de usar a sua o quê, em negação. Inverte. E aqui você o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Mantém. Aí eu pergunto. Inverte e mantém. Mantém. Certo? Então eu pergunto, qual é a primeira parte ali? Diga aqui para mim, pessoal. Paulo trabalha. Ou Marcos o quê? Joga futebol. Vamos transformar num se então. Se Paulo, diz para mim, pessoal, não trabalha. Se Paulo não trabalha, vírgula. Então, o segundo você o quê, hein? Repete. Então, Marcos joga futebol. Marcos joga futebol. Aqui tinha alguma escolha? Não tem escolha. Porque, tá certo? O ou tem uma equivalência com quem, pessoal? Com o se então. Só tem esse caminho. Agora, o se então tem duas equivalências, né? Tem com ou e também tem a contra o quê, pessoal? Positiva. Mas aqui não acontece porque é todo ou direto. Qual é a resposta correta aí da 7? Se Paulo não trabalha, então Marcos o quê, hein? Joga futebol. Certo? Isso aqui é uma coisa interessante. Você precisa, sábado, né, à noite, dar uma olhadinha nisso, não esquecer para o domingo de manhã. Tá joia? Assim, quem não estudou, não tem a menor condição de fazer isso aí. Só se o cara adivinhar. Mas não tem como ele fazer. Vamos fazer a 8ª. Preste atenção aí. Fazer a 8ª. Né? Bem devagarzinho aqui agora. 8. A gente não falou, né? Mas não sei se tem questão aqui, eu não me lembro. Mas não esquecer a negação de quem, pessoal? Do i. E a negação de quem? Do ou. Só para a gente colocar aqui uma observaçãozinha, né? Só uma observação aqui. Se você pegasse uma expressão desse tipo, Paulo é alto, tá certo? E baiano. Paulo é alto e baiano. Como é a negação disso aqui, pessoal? Como é a negação disso aqui em Paulo
não é alto, ou não é o que, pessoal? Baiano, olha, não vá, tá certo? Então a negação é feita dessa maneira, não esqueça. Para negar o I, a gente troca por quê, hein, pessoal? Pelo mesma coisa. Sofia é lenta, tá certo? E sonolenta. E não, vixe Maria, destruí a minha. Ela é lenta e gosta de novela. Ela é lenta ou gosta de novelas. Tá certo? Sofia é lenta ou gosta de novelas. Como é a negação disso aqui? Como é a negação disso aqui, pessoal? Sofia não é lenta e não gosta de quê, pessoal? De novelas. Então, para você negar o I, você usa quem, pessoal? O ou. Para negar o ou, você usa o quem, pessoal? O I. E também outra história, viu? Não vai cair na esparrela, não. A negação de todo, tá certo? Todo e de nenhum, tá certo? Todo e nenhum. Se você tiver todo flamenguista é inteligente. Inteligente. Claro que isso é mentira, né? Mas tudo bem. Olha, todo flamenguista é inteligente. Como é a negação disso? Diga aqui para mim. Nenhum flamenguista é inteligente. É ou não, pessoal? Não. Quando você tem o todo, você tem o universo. Para negar, basta o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Um contra-exemplo. Então, algum flamenguista, aí você vai negar, mas você vai negar, tá certo? Num grupo menor. Algum flamenguista não é o quê, pessoal? Não é inteligente. A mesma coisa, se eu tiver o nenhum, né? Nenhum brasileiro é vaidoso. Nenhum brasileiro é vaidoso. Como é a negação disso? Tanto para negar o todo, como para negar o nenhum, você vai negar de forma particular. Nenhum brasileiro é vaidoso. Como é a negação disso aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Algum brasileiro, pelo menos um, tá certo? É o que, pessoal? É vaidoso. É vaidoso. Porque aqui eu estou dizendo que nenhum é o que, pessoal? Nenhum é vaidoso. Então, para negar, tem que ter pelo menos um que seja. Porque esse nenhum aqui, ele já está tirando a qualidade, tá certo? Vamos aqui na sala. Nenhum aluno foi à Coreia do Norte. Como é a negação disso aí? Basta um aluno levantar o braço e disser o que, professor? Eu fui à Coreia do Norte. Então, algum aluno foi à Coreia do Norte, tá certo? Porque isso aqui, pessoal, quando a gente usa o nenhum, eu já estou tirando essa qualidade. Dizendo que ele não é o que, hein? Vaidoso. Para negar, você vai botar a qualidade, mas em apenas o que, hein? Pelo menos, né? Se tiver 10, 20, ótimo. Mas pelo menos um já seria o que? Já seria a negação. Já seria suficiente para a gente não esquecer. E lá a negação do cientão que a gente já viu. Vamos nessa aí? Vamos lá. Ó, se uma pessoa dirige embriagada, vamos para 8 aí. Se uma pessoa dirige embriagada, então assume risco de prejudicar outras pessoas. Assinale a alternativa que apresenta uma equivalência lógica dessa afirmação. Só um minuto. Isso é o quê? Diga aí para mim, pessoal. É um se, então. Vamos para cá. Certo? Vamos para cá. Acho que cabe aqui, ó. Se a pessoa dirige embriagada, presta atenção. Se a pessoa dirige embriagada, tem como resultado, tem como consequência o que? Ela assume risco de prejudicar o que, pessoal? Outras pessoas, ou seja, de causar o que, pessoal? De causar um prejuízo. Então, se dirige embriagada, ela assume o risco de prejudicar outras pessoas. Causa e efeito. É um famoso se o que, pessoal? Se então. Não está perguntando ali. Não é. Mas se ele perguntasse a negação, seria como a negação aí, hein, pessoal? Dirigiu embriagada e não causou o que, hein? Prejuízo. Mas ali ele está pedindo o que, pessoal? Uma equivalência. Como é que eu faço? Se então tem duas equivalências.
Pode ser o quê? Diga aí para mim, pessoal. Pode ser a contrapositiva ou pode ser o ou. Eu estou olhando ali, estou vendo que na letra A e na letra B eu tenho um se então. Mas na letra C eu também tenho o que aí, pessoal? Um ou. Então pode ser uma coisa ou pode ser outra. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a contrapositiva aqui, pessoal. Se não causou prejuízo, eu posso garantir que ela não dirigiu o que, hein? Embriagada. Isso é uma equivalência ou não, hein? É. Essa é a famosa contra o que, hein? Positiva. Mas como pode ser outra? Tá certo? Nega a primeira, não dirigiu embriagada, coloca um ou e o que, hein, pessoal? Repete a segunda. Causou o que, pessoal? Um prejuízo. Como na letra A e na letra B é um se então, vamos ver se apareceu isso aqui, ó. Tá certo? Se não causou prejuízo, então não dirigiu embriagada. Se uma pessoa assume o risco de prejudicar outros, não, é de não prejudicar. Letra A está fora. Letra B, se uma pessoa dirige embriagada, não, é se não causa prejuízo. Tá certo? Então nem A nem é B. Ou é C ou é D. Vamos lá. Uma pessoa não dirige embriagada ou assume o risco de prejudicar outras pessoas. Qual seria a alternativa correta aí da 8, hein, pessoal? Letra C. Tá certo? Letra C. Estou batendo muito nessa tecla, porque a gente encontrou com muita frequência essas situações aí. Todas as duas são equivalentes. Só que uma usa o se então, a outra usa o que, hein? Ou. Por que não foi A nem B? Porque A e B tem se então, mas não tem um se então desse tipo aqui, ó. Que na primeira parte seja não prejuízo e na segunda parte seja não embriagada. Não tem. Tá? Então ficou pro ou aí. Fácil, vamos para cima. Ah, rapaz, essa aqui é uma dica nova para vocês aí, tá certo? Vamos lá, 9. Essa é uma dica nova aqui. Negação do i, tá aqui. Negação do i, troca pelo ou. Negação do ou, troca por quem? Pelo i. Negação do sim, então, hein? Confirma a primeira e nega a segunda. Só que tem um problema. Tem também o se e somente se. E tem quem? Diga aí para mim, pessoal. O ou. Faltando esses dois caras aí. Tem o se e somente se e tem o ou. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Aí é uma dica para essa questão aqui. Ó. Quando você tem dois conectivos, P e Q, presta atenção. Aqui é uma dica importante. Pode aparecer na prova para vocês. Verdadeiro, verdadeiro. Diz para mim aí, pessoal. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui, eu vou até botar um traço mais grosso. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos botar aqui só dois conectivos. O i não vou botar. Como é o nome do i que eu já esqueci, pessoal? Conjunção. Indica o que? A conjunção indica simultaneidade. O ou é o que, pessoal? É a disjunção. Indica possibilidade sem o que? Sem escolha. Aqui é o ou. É a disjunção exclusiva. É a disjunção exclusiva. O que é que acontece com o ou? Se eu disser assim, Rejane, traga bolo, Rejane, ou traga bolo ou traga café. Rejane só me atenderá se ela trouxer ou somente o bolo, ou somente o que, hein, pessoal? O café. Se ela trouxer os dois, ela me atende ou não, hein, pessoal? Não. Por isso que os dois não podem ser simultaneamente o que, hein, pessoal? Verdadeiros. Só é verdadeiro aqui e aqui. Se ela trouxer somente o bolo, dá certo. Se ela trouxer somente o café, dá certo. Se ela trouxer os dois e não trouxer nenhum, ela não me atendeu. Já o se e somente se, o se e somente se, indica uma equivalência. Quando é que uma coisa verdadeira é equivalente a uma coisa falsa, hein, pessoal? Jamais. Quando é que uma falsa é equivalente a uma verdadeira, hein? Jamais. Só são equivalentes aqui ou aqui, ó, certo? Então, a tabela verdade do se e somente se é essa. Sabe o que é que acontece, pessoal? A tabela verdade do se e somente se é o oposto
dessa aqui, ó. Onde uma for falsa, a outra é o quê? Verdadeira. Onde uma for verdadeira, a outra é o quê, pessoal? É falsa. Sabe o que é que acontece? A negação do ou é o se e somente se. E a negação do se e somente se é quem? É o ou. Vamos entender por quê? Quando você fala em ou, você pode ter os dois verdadeiros ou não, hein, pessoal? Não. Ou um ou o outro. Mas quando você usa o se e somente se, você estabelece uma relação de quem? De equivalência. Você quer os dois verdadeiros, por exemplo. É exatamente o que o ou não quer. Tá certo? O ou não quer que isso aconteça. Por exemplo, quando eu digo, Rejane, ou você traz o café, ou você traz o bolo. Rejane só pode o quê? Diga aí para mim, pessoal. Trazer uma das duas coisas. Mas se a gente dissesse assim, ó, Rejane, bolo, se e somente se, café. O que é que a gente está dizendo a Rejane, hein, pessoal? Traga os dois. Atrele o quê, pessoal? Um ao outro. É exatamente o contrário de quem? Do ou. Então, o ou é o oposto do se e somente se. No se e somente se, você quer atrelar uma coisa à outra. No ou não, você quer que aconteça uma e o que não aconteça a outra. Então, uma dica aí para você. Considere a disjunção exclusiva. Ou uma pessoa é rica, ou uma pessoa é o quê, hein, pessoal? Pobre. Assinale a alternativa que indica corretamente a negação lógica formal dessa proposição. Pergunta: que tipo de conectivo tem lá? Ou negação é o quê? Diga aí para mim, pessoal. Se e somente se. Então, como é que vai ser a negação disso? A pessoa é rica, se e somente se a pessoa for o quê, hein? Pobre. Professor, mas duas coisas não podem acontecer. Não me interessa. Né? Não me interessa. Não precisa negar nada. Entendeu? É só fazer o contrário. Transformar o ou em quê? Diga aí para mim, pessoal. No se e somente se. Então, uma pessoa rica, se e somente se uma pessoa o quê, hein, pessoal? Pobre. Tem que negar um pedaço, negar outro? Não. É trocar direto o quê? Diga aí para mim, pessoal. O ou pelo quê, hein, pessoal? Pelo se e somente se. Vamos fazer. Ele fez de sacanagem aí, né? A resposta correta é letra Q, letra A. Vamos fazer uma coisa mais plausível? Fazer uma coisa mais plausível. Tá certo? Ou eu compro um carro, ou eu vou à Europa. Preste atenção. Ou eu compro um carro, ou eu vou à Europa. Tá certo? Ou eu compro um carro, ou eu vou o quê, pessoal? Europa. Né? Uma pergunta aqui para vocês. O que é que deve acontecer aqui? Se eu comprar o carro, eu não vou para a Europa. Se eu for para a Europa, eu o quê? Diga aí para mim. Não compro o carro. Porque no ou eu tenho que fazer o quê? Diga aí para mim, pessoal. Uma escolha. Aí se eu boto assim, comprar o carro, se e somente se eu for o quê? Para a Europa. Dá para ver que é exatamente o contrário. Porque nessa segunda, eu quero o quê? Diga aí para mim, pessoal. Fazer as duas coisas. Se eu comprar o carro, obrigatoriamente eu vou para onde? Para a Europa. E se eu for para a Europa, obrigatoriamente eu o quê? Compro o carro. Então essas duas coisas, elas são opostas. Aqui, você tem que fazer o quê? Diga aí para mim. Uma escolha. Aqui não. As duas coisas devem o quê, pessoal? Acontecer ao mesmo tempo. Né? Ali ele foi de sacanagem. Botou pobre e rico para você... Não, o cara não pode ser pobre e rico ao mesmo tempo. Não tem nada a ver. O que é que a gente tem que fazer aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Trocar o ou pelo si e somente si. E se aparecer uma tristeza como essa? Uma pessoa é rica, se e somente se essa pessoa é pobre. Não interessa. Interessa que eu troquei o ou por quê, pessoal? Pelo si e somente si. Como é a negação disso? Como é a negação disso? Não, disso aqui que eu vou fazer. Ganhar na Mega Sena, hoje ainda dá tempo de jogar. Olha, ganhar na Mega Sena, se e somente se comprar um apartamento. Tirar na Mega Sena, se e somente se comprar um apartamento. O que é que quer dizer isso? Se eu tirar na Mega Sena, é o que, pessoal? Compro um apartamento. Se eu compro apartamento é porque o que, hein? Tirei na Mega Sena. Eu atrelei o que, hein? Os dois. Como é a negação disso, pessoal? É não atrelar os dois. Ou eu tiro na Mega Sena, ou quem compro o apartamento. Tá certo?
Por isso que a negação do se somente se é o ou. E do ou é o quê, pessoal? É o se e somente se. Tranquilo? Então 9, letra o quê? Letra A. Só que ficou esquisito, mas paciência, né? Não se preocupe com isso. A gente já disse que não precisa você, né, entender aquelas coisas. Ó, no nosso nível de estudo aqui, a gente estuda 5 conectivos. O i, o ou, o se então e o se somente se. Mas do ponto de vista matemático, não existem 5 conectivos. Só existem 3. Só existe o i, o ou e o se então. Os outros 2, eles podem ser construídos a partir desses 3. Por exemplo, o se somente se é um se então indo e um se então o que em voltando. Então você pode definir a partir disso. Então a gente termina aqui trabalhando mais somente com quem? Com o i, com o ou e com quem? Com o se então. E o pior o que a gente trabalha mais é com o se então, porque ele é cheio de filigrana, né? Ele é cheio de detalhezinho. Mas não é, a razão não é essa não, é só hábito mesmo. 10, podemos fazer a 10, também conhecida como 10. Vamos lá. Numa sala de aula, verificou-se que 27 gostam de jogar vôlei. 27 gostam de jogar vôlei, 18 gostam de jogar basquete, 15 gostam de jogar futebol. 11 gostam de jogar vôlei e basquete, 9 gostam de jogar futebol e basquete, 8 gostam de jogar vôlei e futebol. 6 gostam de jogar as 3 modalidades. E 3 alunos não opinaram. Nessas condições, o total de alunos da sala é igual a quanto? O que é que acontece aí, pessoal? Quantas modalidades a gente tem aí? Quantas? 3. Existe interseções aí ou não, pessoal? Existe. Gente que gosta de 2 ou que gosta de 3. Qual é a melhor ferramenta para a gente resolver esse tipo de problema? Qual é a melhor ferramenta, pessoal? É fazer aqui os diagramas, os 3 diagramas. Quais são os diagramas aqui? Vai ser... Quais são os esportes? Futebol, vôlei, não. O primeiro que ele listou ali foi o vôlei. Vôlei é quanto? 27. Basquete, 18. E 15 o que em futebol? E 15 futebol. É interessante começar distribuindo logo esses 27 aí ou não, hein, pessoal? Não, você não tem como, né? Você não sabe, esses 27 são em 4 regiões. É melhor começar por quem aqui, hein, pessoal? Pelas 3. Pelas 3 aqui são quantos, hein? São 6. E esses 3 aí? 3 não opinaram. Eles vão ficar onde, hein, pessoal? Vão ficar aqui fora, né? Esse vai ser o total, mas esses 3 vão ficar fora. O que é que atrapalha nessa questão? É ali, por exemplo, 8 gostam de vôlei e futebol. Vôlei e futebol está aqui, ó. Voleibol e futebol. 8 gostam disso. 8 é aqui ou não, hein, pessoal? Não. Poderia ser? Poderia, viu? Se ele dissesse assim, 8 só gostam de voleibol e futebol. Aí seria o que, hein? Aqui. Mas gostar de voleibol e futebol é isso tudinho aqui, independente de o cara gostar ou não de basquete. Então, 8 você vai ter aqui, ó. Como já tem 6 aqui, aqui ficam quantos, hein? 2. 9 gostam de futebol e basquete. Tá aqui, ó. 9 é aqui, ó. Já tem quantos aqui, hein? 6. Ficam quantos aqui? 3. Vôlei e basquete são quantos? 11. Já tem quantos aqui? 6. Ficam quantos aqui? 5. Aí agora, tranquilo. Porque aqui vão ser quantos? Diga aqui para mim, pessoal. 27. Já tem quantos aqui? 13. Ó, já tem 13 aqui. Então aqui é quanto? 14, fechando 27. Aqui é 18. Já tem 14, ó. Tem 14. Faltam quantos aqui, hein? 4. E aqui é 15, já tem 11. Faltam quantos aqui, hein? 4. Ele quer o total. Total vai ser, ó, aqui eu já tenho essa soma, ó, 27, ó. 27, 30, 34, 38, com 3, 41. Total é quanto? Total é 41, né? É letra B de bola. Você vai achar ou uma daquele tipo, ou uma desse tipo aqui. 10, letra B de Brasil. B de bola. Certo? Pessoal, ó, essa 11 aí, veja bem. Marcos comprou, preste atenção.
Marcos comprou um produto e pagou R$ 108, já incluso 20% de juros. Pergunta, os 108 que ele pagou foram juros ou 108 foi o total, incluído os juros, hein, pessoal? Incluído os juros. O total aqui, se a gente quisesse, podia trabalhar como sendo quem? 100, não, o total... eu acho que eu perguntei errado, vamos com calma. Né? Esses R$ 108, vamos modificar a pergunta, esses R$ 108, o que ele pagou, você pode pensar como sendo quem? Diga aí para mim, pessoal, 120%. Era o valor sem o juro, era isso que eu queria perguntar. O valor sem o juro eu podia pensar como sendo o quê, hein, pessoal? 100%. Botei mais 20 de juro, ele corresponde a quanto? A 120. Então, o que resolve a questão é isso aqui, ó. Tá certo? R$ 108 corresponde percentualmente a quem, pessoal? A 120. Isso aqui eu não tenho como fugir, porque é a informação que eu tenho. A partir dessa informação, eu posso descobrir o que eu quiser. Por exemplo, qual é o preço da mercadoria sem os juros? Qual é o preço da mercadoria sem o juro? Era só fazer uma proporção aqui em função de quanto aqui, pessoal? De 100%. Qual é o valor do juro? É só fazer uma proporção aqui em função de quanto, pessoal? De 20%. Você pode fazer o que você quiser. Qual foi a pergunta que ele fez? Se tivesse comprado o produto com 25% de desconto, então o Marco pagaria que valor? O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma proporção com 25% e descobrir de quanto foi o quê, hein? O desconto. Não é muito bom porque ele não está perguntando isso. Ele está perguntando quanto é que você vai o quê? Diga aí para mim, pessoal. Pagar. Se você tem um desconto de 25%, você vai pagar percentualmente quanto? Diga aqui para mim, pessoal. 75%. Do mesmo jeito que isso aqui foi o quê? 100 mais um acréscimo de quanto, pessoal? De 20. Isso aqui vai ser o quê? Diga aqui para mim, pessoal. 100 menos o quê? Menos 25. O professor, eu poderia botar aqui em função de 25? Poderia, claro, sem problema nenhum. Só que não seria logo o que ele está perguntando, você ia ter que dar mais alguns passos. Mas aqui você pode fazer em função de 75%. Como você tem uma proporção, produto dos meios, 120, vezes X, é igual ao produto dos extremos. 108 vezes quanto, pessoal? Vezes 75, né? Ó, esse produto é igual a esse aqui, sem bronca nenhuma. Não sei como é que vocês querem fazer, eu sempre prefiro, mas é uma questão de gosto, eu prefiro mais dividir do que o quê? Do que multiplicar. Mas nada que impeça de você fazer de outro jeito aqui, né? Por exemplo, se eu simplificar isso aqui, por exemplo, acho que dá para simplificar por 6. Isso aqui fica 20, né? Isso aqui por 6 dá 18, né? Já dá uma simplificada boa aí, né? Isso aqui dá, por 6 dá 18, isso aqui por 6 dá 20. E você continua aí, é só questão de gosto do cara. Aqui, por exemplo, por 5 aqui também dá por 5, ó. Aqui fica 4, e aqui por 5 acho que fica o quê, pessoal? Fica 15. Quiser sair simplificando mais, sai simplificando, né? Aqui dá 270 em cima, se você fizer essa multiplicação, 270 dividido por 4, dá 135 dividido por 2, 67,50. Letra quem ali, pessoal? Letra A. Mas, ó, faça aqui do jeito que você achar melhor. Ah, professor, eu prefiro primeiro multiplicar para depois dividir, não tem problema nenhum que sair simplificando aí, feito um besta. Vamos lá? Vamos ler comigo. Marcos comprou um produto e pagou 108. Os 108 que ele pagou, tá certo? Não foi o valor de tabela do produto. 108 já incluso, não, juros, acréscimo. Acréscimo de 20. Entendeu? Houve um acréscimo aí. Ó, houve um acréscimo aqui. Tá certo? Seria 80 se você tivesse comprado com o quê? Com desconto. Mas ele comprou com juros. Certo? Tranquilo? Nada. Ó, pessoal. 12. Se errar, leva um cocorote. Se errar, leva um cocorote. Estou insistindo com essa questão. Certo? Estou insistindo. Vamos lá. A frase, se Carlos
12. Se Carlos não foi ao cinema, então foi trabalhar. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Se Carlos não foi o quê, pessoal? Ao cinema, então ele foi o quê, hein? Trabalhar. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui a vocês. Que tipo de conectivo é esse, pessoal? Sim, então. Isso aqui é condição o quê, hein? Suficiente. Isso é condição o quê, hein? Necessária. Não ir ao cinema é suficiente para ele o quê? Diga aqui para mim. Para ele ir trabalhar. E trabalhar é condição necessária para ele o quê, pessoal? Para ele não ir ao cinema. Detalhe, se ele foi trabalhar, significa dizer que ele não foi ao cinema ou não, hein, pessoal? Não. Não vale o que necessariamente, pessoal? A recíproca. Mas vale o que? Diga aqui para mim, pessoal. A contrapositiva. Como é a contrapositiva aqui, ó? Se ele não foi trabalhar, então ele foi o que, hein, pessoal? Ao cinema. Se ele não foi trabalhar, tá certo? Significa dizer que ele foi ao cinema. Como é que se chama isso aqui? Contrapositiva. Isso é uma relação de que aqui, pessoal? De equivalência. Daqui você pode concluir isso, certo? É uma relação de equivalência contrapositiva. Como é a negação disso? Como é a negação disso aqui, pessoal? Ele faz a primeira parte, mas não acontece o que, hein, pessoal? A segunda. Então, como é a negação disso aí, hein? Carlos não foi ao cinema e não foi o que, hein? Trabalhar. Porque a expectativa é que se ele não fosse ao cinema, ele fosse o que, hein, pessoal? Trabalhar. Então, para virar mentira, ele faz a primeira parte, mas não cumpre o que, hein, pessoal? A segunda. Tranquilo? Tem outra equivalência aqui ou não? Equivalência, tem ou não? Tem. Tem a contrapositiva e tem quem, hein, pessoal? O ou. Como é a equivalência do se então com o ou, hein, pessoal? Você nega a primeira, então ele foi o que, hein? Ao cinema e repete o que, hein, pessoal? A segunda. Você nega a primeira e repete a segunda. Então, a equivalência disso aqui, além da contrapositiva, pode ser isso. Carlos foi ao cinema ou foi trabalhar. Ele quer um equivalente aí. Quando eu olho, o que é que eu vejo aí, pessoal? Quando eu olho, o que é que eu vejo? Não tem se então, tem quem aí, hein, pessoal? Ou e. Só que se então, equivalência a quem? Com ou. Se eu fosse chutar, eu ia chutar o que aí? Diga aí para mim, pessoal. A ou D. Não tem outra possibilidade. Mas como é a equivalência? Nega a primeira, Carlos foi ao cinema, tá certo? E mantém a segunda parte. Ou foi trabalhar. 12, letra quem aí, pessoal? 12, letra D de dado. Pergunta aqui para vocês. Calma, terminou? Não. Ó, dica aqui para vocês, pergunta aqui para vocês. Olhe bem, pessoal. Essas questões que a gente trabalhou, que a gente espera na prova domingo, vocês têm condição de fazê-la na prova. Agora, para quem depois vai assistir o vídeo aqui também, prova é diferente de estudar, tá certo? Prova exige da gente principalmente o quê? Diga aí para mim, pessoal. Tranquilidade, paciência e autoconfiança. Né? Não saia de casa domingo, pelo amor de Deus, não sei de nada, não saia assim de casa. Saia confiante, eu vou fazer uma boa prova. Essa mundiça todinha que está aqui olhando para mim não sabe de nada, não tudo em dançar, só quem vai acertar sou quem, pessoal? Sou eu. Tem que ser confiante, tá certo? Não pode ser, né, exagerado demais, né? Não pode ser autoconfiança, soberba não, mas a gente tem que ter confiança. Beleza, pessoal? Certeza que vocês vão fazer uma boa prova.